aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem, enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade dele. Dele João dá testemunho chamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, hoje é Natal. Hoje é a grande festividade do tempo, do primeiro dia do tempo do Natal que estamos celebrando. Um momento muito bonito, muito forte para nós e muito significativo também. Nós temos muitos motivos de nos alegrar em Deus, muitos motivos. E a gente estava ouvindo aqui as leituras de hoje, e em Hebreus, né? Na carta aos Hebreus estava falando que ali, Ele chegou no nosso meio. Ele que falou pelos profetas. Ele que no tempo maior, no tempo da plenitude, veio falar do Pai. E aqui vale a pena a gente entender, até com base no Evangelho de hoje, Ele é a luz, Ele é a palavra, que quando você ler, você pega as Sagradas Escrituras,
que são mais de 70 livros, ali está a palavra que é Deus. Agora, olha que interessante, isso aqui é algo que a gente não pode, todas as vezes que você for rezar a Bíblia, rezar, porque é assim que a gente tem que fazer, essa leitura tem que ser uma leitura oracional. Quando você lê a Sagrada Escritura, vamos imaginar uma coisa muito nossa, para a gente entender algo, para tirar um pouco aquilo que complica na leitura da Bíblia. Quer ver a gente simplificar? Vamos imaginar um filme. Imagina um filme muito bonito que você gosta. Vocês já viram aqueles filmes que bem no início dele, na hora que começa já da introdução do filme, mostra, na verdade, o final do filme, para depois ir contando como chegou naquele resultado? Pois é. Muitas vezes tem até novelas aí que a gente já assistiu no passado, né? Não recomendo novela, mas no passado a gente assistia, era assim. Às vezes começava, né? Já botava lá o texto final, para depois a gente ir bordando como é que chegou nesse final. Filmes de suspense normalmente é assim. Quando você ler Deus, a história da palavra de Deus, é assim que Deus quis trabalhar. Exatamente assim. Ele começa pegando, entre aspas, o fim, que não é o fim, é o começo, com Jesus. E mostra um Deus que está com o povo, que salva o povo. Um Deus que se faz homem como nós, se fez homem, olha. Um Deus do infinito, o Deus do universo, entra no tempo. Começa assim a leitura da Sagrada Escritura. Ele entra no nosso tempo. Deus que está fora do tempo, Ele está além de tudo, Ele entra no tempo, se faz humano como nós. Pois é, começa assim a palavra de Deus. Tanto é que a maneira verdadeira de você ler a Bíblia, por exemplo, eu quero começar a ler a Sagrada Escritura a partir de hoje. Ótimo. Por onde você começa? Você começa pelas cartas de João, evangelista, e depois nos evangelhos. Pois é, você começa, o começo da palavra de Deus começa com Cristo. Depois você vai falando desse Cristo, desse sonho, da palavra de Deus. Sabe que Deus só tem uma palavra. Deus não falou muitas vezes, não. Deus falou uma única vez. Através de quem? De Cristo, seu Filho. Como é que Deus mostra a semelhança dele? Quando Ele criou eu e você. Como é que Deus pensou eu? Como é que Deus pensou você? Aí Ele mostra lá no final, logo no começo da Bíblia. Ele mostra quem? Que é imagem e semelhança. Que nós perdemos? Cristo, Jesus. Ele é a semelhança do Pai. E é isso que Deus pensou eu e você. Então tudo isso está no comecinho das cartas de João. Primeira carta de João, segunda carta de João. O Evangelho de João, que ele é o mais teológico, que explica isso. E depois os sinóticos, que são os outros evangelistas. É muito interessante. E ali começa a mostrar quem eu sou, através desse Jesus, esse Deus que entra no tempo. Aí ele começa a falar, como é que ele chegou? Aí começa a falar que o Espírito dele estava lá, desde a época, na época do dilúvio, depois com Abraão, depois com Moisés, depois com os juízes, depois com os profetas, depois com os reis, depois com o último profeta que foi João Batista, até falar, tá vendo? Aonde começa tudo? Com Cristo. Por isso que fala muito na Sagrada Escritura, quando chegou a plenitude dos tempos, pois é, Jesus, João fala agora, antes de mim, porque ele já vive antes de mim, ele existe antes de mim, João falando. Eu batizo com água, ele vos batizará no Espírito. Veja, Jesus veio trazer para nós a imagem que nós perdemos de Deus. A imagem que nós perdemos de Deus. E como é que ele veio? Ele veio com uma carne todinha de uma mulher. Você sabe que Jesus,
a imagem, a gente fica imaginando fisicamente como é que Jesus foi crescendo e que aparência ele tinha. Claro, a gente também não sabe como que era a aparência da virgem pura, nós não sabemos, né? A gente tem assim, a gente imagina, mas imagina como é que Jesus ficou fisicamente, mocinho, um homem de mais de 30 anos, imagina a fisionomia dele, ele era todo o rosto da mãe, porque ele não tinha a participação de um varão, de um homem, para que com ela misturasse as duas fisionomias, não. Jesus ele é totalmente carne da mulher. Maria é mãe de Deus, né? Ela doou toda a carne, todo o sangue dela para Cristo. Por isso que a gente tem maior motivo ainda de hoje saudar Maria, saudar ela. Obrigado, mãe, o teu filho é lindo, como a senhora é linda. Jesus é lindo, não somente fisicamente, mas fisicamente e o coração dele que foi ensinado por Maria. Lá em Lucas capítulo 1 fala disso, viu? Como é que Jesus crescia? Ele crescia em estatura, em tamanho, ele ia crescendo junto com a mãe, com São José, e em sabedoria. Aqui está um detalhe muito importante. Muitas pessoas, a gente às vezes não entende isso. Lembra que como é que começa a palavra de Deus em Cristo? Como é que ele entra no mundo? Como um bebezinho, com a psicologia igualzinha a nós. O que é a psicologia? A alma, né? É a psicologia humana, as vontades que a gente tem, ele tinha. Ele só não tinha vontade de pecar. Nós somos levados a isso. Mas assim, fome, sede, frio, medo. Ele gostava, se ele olhasse, eu gosto de falar isso porque dentro da teologia, ele fala que ele era um homem perfeito. Então, um homem, é natural que ele também tenha uma atração, mas não impura, por isso que eu falo, não no pecado como nós. Ele olhava para uma mulher bonita, ele fala, que moça bonita. Ele achava bonito como um homem e uma mulher. Ele admirava os homens, mas não como um homem que olha para um outro homem, não, um homem que admira. Então Jesus ele tinha a psicologia de um homem masculino. Tinha fome, tinha sede, tinha frio, ficava com dor de barriga. Isso é muito importante a gente entender, porque lá em Lucas está dizendo, ele ia crescendo, mesmo sendo Deus. Olha que interessante, porque quando a gente fala, mas padre, se ele era Deus, ele já não sabia que ele era Deus? Não, ele foi aprendendo. Isso é muito importante a gente compreender. Sabe por quê? Que quando fala assim, Deus se esvazia do seu poder para se tornar carne como nós, humano, com a nossa psicologia. Veja, ele não podia quando ele era menino, quando ele começou a ficar adolescente, imagina isso. Ele não poderia já derramar o Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, não. Mas ele não era Deus, sim, Deus e homem. Mas a palavra, existe um termo teológico, que agora a gente não deve ficar gravando, que diz, sim, ele tinha tudo isso, mas ainda estava escondido nele. E o Pai foi ensinando, através dele, eu e você, como ser totalmente esvaziado, pequeno. Para quê? Para que o Pai vá enchendo ele. Então Jesus, ele começou a aprender que ele era Deus, como o Pai é, por causa dos ensinamentos com a mãe Maria, porque ele lia os Salmos, ele lia a Sagrada Escritura na época dele, claro, ele era um judeu, ele lia muito a Sagrada. Aliás, os judeus na época de Cristo, era a única coisa que eles faziam mesmo, era ler a Sagrada de ponta a ponta, Sagrada Escritura. Então ele foi crescendo, e ali ele foi entendendo, que mesmo ele sendo aquele escolhido, que ele foi encarnado, ele foi obediente, então ele não podia utilizar o poder soberano de Deus antes do tempo. Tanto é verdade, olha só, não perca esse raciocínio. Naquele primeiro milagre que ele fez, que foi nas festas de um casamento, né? Nas bodas de Caná. Você lembra o diálogo dele com a mãe, quando a mãe fala, filho,
acabou o vinho, acabou a alegria. Veja, essa palavra vinho significa o Espírito Santo acabou na vida. Eles não estão vivendo mais no Espírito, eles vivem por eles. E aí Jesus, quando ele faz aquela conversa com a mãe, mulher, o que tem a ver eu contigo? O que tem entre eu e ti agora? Quer dizer, ele está falando, se coloca no teu lugar, ainda não chegou a minha hora. Grava isso aí. Veja, Jesus, ele estava aprendendo, ele sabia que ele era Deus, mas ele não podia manifestar, ele falou, ainda não chegou a minha hora. E qual foi a hora que Jesus começou, que ele começa a manifestar o poder soberano, como Pai, ele também humano, usando todo o poder dele. Veja, Jesus já tinha o poder do Espírito Santo. Atenção aqui, ó, católicos, isso aqui é um ensinamento para a vida de vocês. Jesus teve 3 unções. Sabe o que é unção? Unção é o derramamento que você teve no teu batismo e no crisma. Lembra disso? Quem foi crismado? Aliás, quem foi crismado aqui? Levanta a mão para o padre ver. Nossa, que bonito. Agora levanta a mão, pelo Natal de Cristo, quem ainda não foi crismado aqui, levanta a mão. Se inscreva, antes de morrer, se inscreva. Aqui nós temos aí, né? É muito importante o crisma, tá? Pois é, você recebeu a unção, a primeira. Jesus recebeu 3 unções. Olha o português, unções. Qual foi a primeira? Que o Pai, veja, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, não tinha corpo. Então ele estava pleno junto com o Pai, junto. Não precisava de unção nenhuma, ele é Deus, está lá. Mas quando é que Deus dá a primeira unção? Na pessoa humana, na pessoa homem. Agora, não é a segunda pessoa que é o Filho, não, mas homem, filho e homem como nós. Qual foi a primeira? Quando Maria recebe a visita de São Gabriel. Hebreus capítulo 10, naquela hora, imediatamente, quando Maria diz, sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nesta hora, olha a segunda pessoa da Trindade, veja, o Emanuel, Deus conosco, ele se encarna no ventre da mãe. Nesta hora houve a primeira unção. Nesta hora. Ali começa a missão de quem? Da pessoa, a segunda pessoa da Trindade, como homem. Veja, olha que lindo. Aí começa a missão de Deus. Mas como missão? Missão como homem como eu e você, com a psicologia, com vontade humana. Ali a primeira unção. Estão entendendo direitinho? Está fácil aí, né? Depois, quando é que ele recebe a segunda unção, que ainda não chegou a hora dele, que ele diz para Nossa Senhora. Mas ele recebe a segunda, quando? No batismo, que quando ele é mergulhado no Rio Jordão, por João Batista, que ele é batizado, naquele momento, todos escutaram uma voz que dizia, eis meu filho muito amado, no qual coloco, olha a segunda aí, toda a minha afeição. E ali Jesus recebe a segunda unção. Nesse momento começa a missão agora pública. A primeira missão dele é quando ele chegou. E agora, quando ele está cheio do Espírito Santo, mas não pleno. Atenção, mas não pleno. É a segunda. É quando ele começa a expulsar demônios. Segunda missão, a unção. É quando ele começa a curar os cegos. Ele está indo ao encontro das pessoas. Ele ressuscita a filha de Jairo. Ele ressuscita aquele menino da mulher viúva. Ele ressuscita Lázaro. Ele expulsa demônios. Ele cura os doentes. Veja, ele está cheio do Espírito Santo. Mas ele ainda não é o Senhor, o Kyrios. Ele não é ainda plenamente no Espírito. Então, é neste momento que Jesus fala, ainda não chegou a minha hora, porque ainda vai vir a grande hora de Cristo. Você fala, nossa, mas isso já é muito? Não. Qual é a terceira unção de Cristo? Quando é que ele recebe do Pai? Tudo isso é o Pai que faz. Quando é que ele derrama
é derramado em Cristo, a terceira unção, quando? Quando ele morre. E quando ele morre, naquela madrugada de sábado para domingo, o Pai derrama, olha o detalhe, todo o Espírito Santo. Agora é todo. Terceira unção. E Jesus ficou plenamente cheio. Quer dizer, sabe o Espírito Santo, que é a terceira pessoa? Toda ela está em quem? Na pessoa humana que morreu. Humana. Veja, nós não temos essa capacidade, porque a nossa cabeça não vai. Como é que o infinito, que é o Espírito Santo, que criou o mundo, o universo, tudo, ele está todinho dentro de um homem. Gente, olha isso. Que homem? Jesus. Quando o Pai o ressuscita. Por isso que veja, a gente vai falar assim, que no nome de Jesus, todo joelho se dobre. Onde? No céu. Os anjos, que os anjos são superiores ao ser humano, não é? Pois é. Diante de Deus, não. Diante de Jesus, não. Que Jesus se tornou agora pleno, à direita do Pai. Ele é Quírio, é Senhor. Até os anjos agora se dobram diante, para adorá-lo. A terra, nós também somos convidados a, na luz dele, se ajoelhar e adorar. E que mais? Os infernos, até o diabo com seus demônios são obrigados a adorar quem? Um homem, um ser humano. Olha que coisa incrível. Eu falei outro dia isso aqui. O próprio diabo que um dia pegou o ser humano, a criação, a fraqueza, porque, veja, o ser humano perante a Deus é fraco, não é nada. Pois é, o diabo pegou o ser humano, o escraviza, por causa de uma árvore, por causa de um madeiro. Um ser humano escraviza o ser humano, faz o homem acreditar que ele é Deus. Pois é, o próprio Jesus, Deus escolheu ele como um ser humano, e ele se coloca inteiro dentro desse ser humano, e faz com que o próprio demônio, que uma vez o destruiu, agora ele é destruído pelo mesmo ser humano, só que agora obediente ao Pai. Isso é uma coisa fantástica. Isso aí, para nós, isso é a esplendidade, se é que existe a palavra, daquilo que Deus fez. Deus não poderia fazer uma obra maior do que Ele fez. O próprio demônio tem que adorar Jesus, porque Deus está nele. A segunda pessoa da Trindade é Ele. Agora, só que agora com um corpo, não existia corpo. Quando Deus entra no templo, quando é que ele entra no templo? Quando ele nasce no ventre da Virgem Mãe. Só que aí quando ele morre, ele não fica só no templo, ele volta além do templo. Mas agora como é que ele volta? Ele volta, aliás, a gente não precisa ficar pensando, Deus nunca saiu de lá, segunda pessoa. Só que agora ele está com uma carne, ele está com osso, igualzinho a nós, só que agora todo ressuscitado. Como um sol, como uma brasa viva. Gente, isso é espetacular. Não é brincadeira. Essa é a fé cristã católica, apostólica romana, de séculos em séculos. É por causa desta fé que isso que se tornou um susto. Sabe aquele susto que fez homens e mulheres se converterem, darem a vida por ele. E quem faz a experiência? Veja, quem é que enxerga a estrela? Aquela estrela que brilha, quem? Herodes não conseguia enxergar a estrela, a luz que é Cristo. Jerusalém também não enxergou a luz de Cristo. Quem enxergou a luz de Cristo? Quem? Veja, os pastorzinhos enxergaram. Quem mais enxergou? Maria, José, os pastores. Quem mais? Os 3 reis magos. Por quê? Porque quem não tiver humildade não verá a Deus. Quem não se fizer pequeno, não verá a Deus. Por isso que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se faz pequeno, se faz homem, se faz obediente inteirinho ao Pai. Para quê?
para que seja erguido no Pai novamente. Como diz lá em Êxodo, falei isso ontem. Deus, quando chega para Moisés, fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e vejo o sofrimento. Eu mesmo, veja, é Deus na Trindade falando: eu vou descer, eu mesmo vou caminhar com o meu povo para erguer o meu povo. Erguer do quê? Daquela queda que começou lá atrás. O diabo, através do primeiro Adão, que deixou o homem nu de Deus, ficou sem Deus, ficou nu. Na Bíblia é sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus é todo Espírito Santo. O homem ficou sem o Espírito Santo, começou a andar por ele mesmo. Isso se dá o nome de pecado, porque se afasta. As decisões são minhas, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Agora não. Agora Deus desce, a palavra descer se encarna no ventre da mulher. Por isso que Maria não é qualquer coisa. Por isso que Maria é malhada até hoje por Satanás, através de outras pessoas. Não, Maria, ela é muito importante no plano da salvação. E hoje nós estamos visitando ela para falar, para levar também, com muita humildade. Nós vimos a luz, estamos aqui e queremos parabenizar a senhora por nos ter dado o Cristo, o Salvador, que veio salvar eu de mim mesmo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E qual é o remédio que Jesus trouxe? O Espírito Santo que está nele, o Pentecostes, que ele é inesgotável. Eu disse ontem na missa da vigília, que estava uma linda missa ontem também, maravilhosa, lotado aqui. Aonde o Pentecostes acontece até hoje? Nos sacramentos da missa, nos sacramentos da confissão, através do sacramento do batismo, através do sacramento da crisma, através do sacramento para quem tem a vocação do matrimônio, através do sacramento da ordem, através do sacramento da unção dos enfermos, dos 7 sacramentos. Por que 7? Porque é a perfeição de Deus, é o Pentecostes de Deus acontecendo. Então, irmãos, esse é o dia que Deus fez para nós. E termino. Olha como que Deus usa uma pedagogia completamente diferente do mundo. Como é que pode um Deus, Criador de tudo, Deus tão grande, do universo, ele entra no tempo através de uma criancinha, ele se faz criancinha. Detalhe, um Deus que alimenta os pássaros do céu, não está isso? Lá nos Salmos, não está na Sagrada Escritura? O Deus que dá comida para os pássaros. Veja, Deus quis ser alimentado pelo leite divino do seio da Virgem Mãe Maria. Olha, um Deus que dá a comida para a criação dele, ele quis se alimentar, e se faz pequenininho, mas se alimentar agora do leite materno da mãe, coisa mais linda. Deus, hein? Olha o novo Adão, como é que ele chega, obediente. Um Deus que reveste os lírios dos campos, com esplendor, aquela roupagem dos lírios do campo. Olha como que Deus quis ser revestido. A mãe enfaixa ele, põe faixas nele, com faixas. E aí quando fala para os pastores, lá encontrarás o menino envolvido em faixas. Veja, um Deus que se reveste o lírio dos campos, ele quer ser colocado entre faixas. E essas faixas também faz o que? Uma analogia, aquele tecido que enrolar o corpo de Jesus quando ele morre, que é aquele lençol, não é o sudário não, o sudário é aquele pano no rosto, o lençol, que o pessoal chama de sudário erradamente, lá em Turim, que é o verdadeiro manto que cobriu Jesus, é um lençol. Sudário é um lenço, que era colocado como costume no rosto do morto, na época dos judeus, todo ele embebido com unguento. Unguento é um tipo de um perfume, umedecido nesse perfume, e colocava no rosto, que é aquele que Verônica mostra, né? Que lá é no rosto. Agora, aquele lençol não é um sudário é esse lenço. Veja, esses trapinhos, que quando o menininho nasceu, veja, já faz uma analogia, que enrolaram ele num tecido no corpo todinho. Por que enrolaram o corpo de Jesus? Porque, segundo a tradição judaica, os judeus sempre viram o sangue humano como sagrado. Então o que eles faziam?
Quando alguém era morto, ferido e derramava sangue no corpo, tinha que lavar o corpo todinho dele. E no caso de Jesus não deu tempo de lavar o corpo dele. Então, porque o sangue não poderia ser jogado na terra, o que eles faziam? Enrolaram o corpo dele, porque estava muito ensanguentado, naquele lençol. Olha que coisa linda, que faz uma analogia às faixas que Nossa Senhora colocou no menino Jesus. E não bastante, Deus se coloca numa manjedoura. Veja, um Deus que governa o mundo inteiro, agora é colocado dentro de uma manjedoura. Olha como Deus vai se apequenando. E por fim, como diz lá o Papa Emérito Bento XVI, quando ele escreveu, ele vem como um menininho, pequenininho, inocente. Olha, uma criancinha inocente. Olha como é que Deus entra no tempo, no mundo, no meio de nós. E fala assim o Papa, ele veio com os pezinhos dele, nas pontinhas dos pés, em silêncio, para que nós não pudéssemos nos sentir obrigados a nada a ele. Ele vem com um convite nas pontinhas dos pés, para não atrapalhar ninguém, mas vem para que ninguém se assuste com ele. Olha como é que Deus entra no mundo. Veja, um Deus tão grande como tu vir nos visitar assim. Por isso que os judeus estão esperando até hoje uma outra maneira de entender o Cristo, o Messias que deveria vir. Não, ele veio dessa maneira. Ele veio ao contrário da cilada que Satanás colocou no primeiro homem. Que coisa linda o Natal. Como nosso Deus, os pés do mensageiro são belos. Por isso que a gente falou hoje aqui na leitura de Isaías, como são belos os pés do mensageiro. Como são belos. Como ele é delicado, Deus. E termino, irmãos. E para você? E para você que está aqui, para você que está em casa, esse Natal, ele só vai acontecer se você também, pelo convite dele, se fizer pequeno, para enxergar a luz dele. Senão você vai ser como Herodes. Eu ouvi dizer. O que eu ouvi dizer? Não tem nada de ouvir dizer. Veja que os reis magos já estavam indo, porque eles não ouviram dizer, eles viram uma luz. Que eu e você possamos ter a humildade de procurar Deus dessa maneira, um Deus humilde, um Deus que quer que eu seja humilde, que eu me esvazie que nem Ele. Olha como Ele se esvaziou. Um Deus tão grande se colocou numa manjedoura. Um Deus tão rico, que alimenta a humanidade, os pássaros, os lírios, com uma faixinha no corpo dele. Ele vai dizer, quer ser grande? Se faça pequeno. Vai entregando, vai morrendo para você, dia a dia. É isso que o Senhor está falando. É assim que é o convite dele. As pontinhas dos pés é esse. Se queres me seguir, se queres que eu te salve, esse é o caminho. Não há outro caminho, e nunca haverá. Não há outro caminho. Fala, Deus me salvou. Como? Te convidando a entregar a sua audácia, seu pecado nas mãos dele. Dia a dia, vai quebrando a mim, Senhor. Me quebra, Jesus. Vai me destruindo todo por dentro. Vai me quebrando inteiro. Me faz novo, todo novo. Renovado em quem? Em Jesus. Humildade em pessoa. Quem não for humilde não verá a Deus. Humildade é arrancar os teus sentimentos do teu jeito, no teu tempo. Isso tem a ver com o teu dia a dia, com tua mãe, com teu pai, com teu matrimônio, teus filhos, tua finança, o Brasil e tudo mais. Dia a dia. Quem não se fizer pequeno como uma criança, não verás a Deus. Não verás a Deus. E se você quiser uma outra resposta, Padre, quem explica os sofrimentos? Ninguém. Deus não revelou isso para ninguém. Antes do pecado, os dinossauros um comia o outro. Que coisa medonha. Então existia uma coisa estranha lá. Antes do pecado original, certamente já existia tsunamis no mundo, vulcões, erupções vulcânicas que destruíam lugares. A gente nunca vai entender porque alguns sofrimentos acontecem na nossa vida, no nosso meio. Talvez nem lá no céu a gente vai entender.
Mas Jesus não quer que a gente entenda isso. Ele espera que a gente apenas acredite e vá até Ele. Essa é a voz que clama na tua vida e na minha. Amém? Que a Virgem Mãe Pura interceda pela sua conversão, sua quebra diária, para que você se volte para Jesus, dia a dia. Ó Imaculada, que Deus nos deu, vem, intercede aos filhos teus, pois aqui com o mal de muito se perdeu, o lugar do teu filho o mal corrompeu. Vem, Virgem, Mãe de Deus, passe à frente, vencer o mal nesta hora. Quem ver teu manto azul, tua luz, digam: ó Imaculada, Mãe de Deus, rogai por todos os filhos teus. Não pode o mal vencer. Então vem em nosso auxílio, Imaculada, Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé diante do Natal do nosso Senhor. Número 12, eu convido a todos, vamos professar juntos, como aqueles que querem ir deixando tudo para que Deus seja tudo na nossa vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Senhor unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus. Vamos lá. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Podemos assentar, irmãos, entreguemos o caminho de sacrifícios para Deus ser Deus na nossa vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor,
bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pois neste recém-nascido resplandecem homem e Deus. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor.